Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência aí maravilhosa. Isso mesmo, quero mandar um abraço aí para as queridas lá, técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Olá, Fernandinha. Bom dia, alvorandos, bom dia a todos. Que hoje seja um dia de carregarmos nossas energias. O ontem já passou e o hoje é um presente. Exatamente, vamos viver o presente. E se você quiser assistir esse programa como outros que estão lá, né, no site ou lá na plataforma, né, do YouTube, você vai lá na busca do YouTube e coloca assim, Portal Mundo Maior. Aí você vai lá, clica no logotipo, né, naquele símbolo do Portal Mundo Maior, aparece playlist embaixo, clica em playlist, vai descendo com o mouse ou com o dedinho aí do seu smartphone e procura o Alvorada. Tem centenas de programas lá e vários com a nossa querida Fernanda Garcia, tá bom? Então vamos lá então começar o programa de hoje com o tema de hoje que é o Sol Nascente, né? Sempre a gente mostra aqui o livro Saúde do Miramês, que é o livro que eu e a Fernanda estudamos aqui fazendo reflexões. Então hoje o Sol Nascente. O Milanês começa assim, ó, o Sol emite energia que direciona a vida para todos os planetas do sistema solar e o sustenta como o pai carregando os filhos nos braços e a mãe amamentando-os no seio fecundo e inesgotável do amor. Que beleza, né, Fernanda? Sim, ele doa muito e recebe pouco, né? Porque, querendo ou não, há uma conversa da espiritualidade em que o sol, ele emite, ele dá vida, ele faz com que as plantas façam fotossíntese, tudo que a gente aprende em biologia. A questão é, a gente não cuida do nosso planeta, que, aliás, no dia 22, dia do planeta, a gente não se dá conta da mãe natureza, de como o Sol e ela trabalham juntas em colaboração para que a gente exista. A gente só existe não só por conta do Criador, mas ele arrumou meios da nossa existência, de nós fazermos existir. E o que a gente faz com esse presente? A gente se desmerece, a gente... tem outro que vai fazer isso por nós. Eu vou jogar no lixo no chão, porque o gari vai passar e vai limpar. É simples, né? Se você pegar minha bolsa, às vezes está cheio de pacote, cheio de coisa, tudo dentro da minha bolsa. Porque depois eu venho, eu jogo, reciclo, bonitinho. Porque eu faço minha parte. Aí todo mundo, Fê, mas por que você faz a sua parte, sendo que a maioria da população não faz? Mas eu não sou todo mundo. Se você se iguala a todo mundo no mesmo grau evolutivo, Deus te deu a oportunidade de viver o presente. Eu estou ainda aprendendo, estou engatinhando nessa seara divina. Só que não é porque um irmão meu se joga de um precipício que eu vou, assim, me entregar a isso, a esse suicídio coletivo. Porque a partir do momento que eu desmato ou desmereço a mãe natureza, nada mais, nada menos, eu estou fazendo o quê? Eu estou me desmerecendo. Quer dizer, Deus te deu a vida.
que em muitas culturas é reverenciado a vida. Tem culturas que falam Rai é vida, né? Isso é a cultura judaica, né? Que eles falam Lehai, viva a vida. Então, quer dizer, se você tira a sua vida de alguma maneira, é um suicídio. E se a gente não trata a mãe natureza, é um suicídio coletivo. É verdade, né? E a gente sabe muito bem da história do André Luiz lá no Umbral, né? Muito bem, ó, o Miramês, ele continua dizendo assim, ó, até hoje a ciência dos homens ignora muitos fenômenos ligados à presença do astro-rei. Ele se fez pela vontade divina e está sendo mantido por altas inteligências que o suprem de luz de períodos a períodos, na sequência dos comportamentos estelares. Olha, então ele fala aqui de consciências muito elevadas, né, de inteligências, essas consciências são inteligências muito grandes que de tempos em tempos alimenta de luz esse astro. Então, além da luz, né, que ele emite pelo calor, tudo por tudo que a gente sabe que pelos seus raios, né, as explosões que acontecem lá, existem também a luz espiritual que chega até nós através do sol. Muito bonito, né, Fernanda? Sim, é muito bonito e já teve cientistas falando que um dia o Sol irá acabar. E se pensar, aí é um momento de reflexão. Se um dia o Sol irá acabar, isso são conjecturas, são pensamentos, não tem fato concreto de que isso irá existir, mas existe uma história em que existiam outras constelações, que existiam sóis, em que acabou. Simplesmente deixaram de existir. E se pensarmos que Deus é o Criador, da mesma maneira que ele constrói, ele destrói. A questão é a gente tem que colaborar com o Criador. A gente não tem que distanciar dele. O Sol, muitas vezes, ao mesmo tempo, vamos supor, vitamina D. Para a vitamina D ser ativada, eu preciso entrar em contato com o Sol. Porém, em excesso, poderá dar câncer de pele. Então, assim, mas como assim? Se ele é um astro-rei, se ele é um astro-rei, ele tem energia, que tem as consciências que geram a combustão para que ele exista, que a consciência é nossa também. Dizem que até alienígenas se preocupam com a nossa existência aqui na Terra e que eles, às vezes, vêm para cá para controlar a gente não fazer coisas erradas. Por isso que muitos seres de outros planetas vêm para cá. Visíveis ou invisíveis, né? Que cada planeta tem uma forma de vida diferente, seja ele gasoso, sólido, líquido. Isso tem um livro, eu não lembro o nome, não me recordo, que fala sobre isso. Há muitas moradas na casa do Pai. E se a gente lembrar disso tudo, e se a gente acordar de manhã e filosofar, falar, peraí, se ele me fez de novo acordar nesta terra, eu tenho que fazer com que a lei prevaleça, que a lei que ele criou, que Deus criou, seja feita. E de que maneira? Através dos nossos atos, através das nossas ações diárias. Não é porque o nosso irmão não tem esse conhecimento, e assim, e não adianta a gente impor ao nosso irmão aquilo que a gente sabe, que é o livre-arbítrio. A questão é pegar essa energia solar no período até as 10 horas da manhã, porque depois das 10 tomar muito cuidado, pegar essa energia e não, às vezes não precisa nem falar em nome de Jesus. Como Rebeca
que eu estou lendo o livro Mulheres Fascinantes, como Rebeca, que é a neta da viúva, o óvulo da viúva, ela nos ensina em que ela não precisou falar em nome de Jesus. Ela fez, ela deu o exemplo do que Jesus tinha falado. Ela, faça, que eles vão saber que é a minha obra. E ela assim fez, morreu dignamente. Se vocês pesquisarem a história de Rebeca, é triste. Você fala, como isso existiu na Roma, né? Nero, o que Nero fez? É algo assustador. Assim, ainda bem que nós evoluímos, não 100%, mas em comparação do tempo de Nero, pelo amor de Deus. Se não... Por isso que a gente tem que agradecer ao sol para iluminar os nossos dias, porque a escuridão não é fácil não, né? Em todos os sentidos. Então, o sol nos traz a luz, e essa luz, ela ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente. Então, é importante que a gente tenhamos esse sol brilhando, né? Se ele, o sol, né, é doador de vida em todas as direções, certamente que é vida em todas as circunstâncias. Os raios solares são portadores de energias pulsantes que se manifestam nas casas planetárias, de acordo com o sistema organizado e com a evolução de cada planeta. Chega até os homens, respeitando as mesmas leis, sustenta os animais, respeitando a mesma evolução. Então, veja, a Fernanda falou, né, de outros planetas, ele fala aqui também de outros planetas. No livro Cartas de uma Morta, que é o segundo livro que o Chico psicografa, e ele a mãe do Chico é levada, depois que ela desencarna, a conhecer outros planetas, inclusive planetas que são iluminados, aquecidos por 2 sóis. Sóis ainda que existem de outras cores. Olha que coisa. Então a gente não conhece, né, o universo todo aí, tudo que pode existir. E o Sol, né, a gente sabe que para nós ele é como se fosse, como ele fala aqui, um pai e uma mãe, né? Um pai que nos carrega nos braços e uma mãe que amamenta seu filho. Então, a importância do Sol nas nossas vidas é algo, sim, extraordinário. Lá no Antigo Egito, né, eles veneravam o Sol, Ra, né? Eles chamavam o Sol de Ra. Então, o Sol é tão bonito quando o sol nasce e também quando ele se põe, né? Sim, é uma obra de arte. Nascer, não só nascer. Eu acho que o nome, a palavra nascente, é nascer e sentir. Eu acho que quando a gente nasce e a gente sente tanto a bondade humana como a maldade humana também. Tem gente que nasce e é acolhido. Tem gente que nasce e é rejeitado, infelizmente. A questão é como a nossa alma vai ser recepcionada e como a nossa alma também vai entender aquilo que nos é ocorrido nesse sol nascente. Porque a gente tem sol dentro da gente também. Não é só o sol externo do planeta também. Mas eu creio em que a gente tem nossa luz própria. A gente tem, só que a gente se apaga esse nosso sol é apagado por coisas exteriores. Buda se iluminou, ele encontrou o seu sol. Ele encontrou, eu acho metafórico, acho uma coisa... Tem gente que fala assim, eu não vou ter Buda, porque é uma imagem. Por quê? A ignorância. Aí eu falei um dia para minha colega, falei assim, você sabe que Buda é uma representação da raça humana? Buda é uma representação minha, uma representação tua, da evolução. A gente pode ser um Buda amanhã, mas como a gente vai alcançar esse sol? Como esse sol vai nascer?
A gente tem que ser igual uma flor de lótus. A gente nasce do lodo e se retorna uma coisa linda, uma flor linda. Isso precisa da luz, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a contaminação externa. A gente, nesse mundo globalizado, a gente está sendo bombardeado constantemente com ideias irreais, não palpáveis, do que é natural, não norma, o que é normal. Porque normal é o que é uma norma, uma lei que o ser humano às vezes impõe, do que não é natural. A lei deveria ser o que é natural, é ser aceitado do jeito que é. É difícil? É. Numa sociedade em que se impõe o jeito de ser feliz. E que impõe qual deveria ser o seu desejo de existência. E que anula o seu próprio sol. E ter o seu próprio sol é ser autêntico em quem realmente você é. Autenticidade. Quem é você, como diz a lagarta da Alice no País das Maravilhas? Quem é você? É uma frase linda e eu amo Alice no País das Maravilhas. Que a gente não sabe quem somos ou quem fomos no passado e quem poderemos ser. Que isso é o processo da nossa evolução. Realmente, a gente tem que primeiro se encontrar, se entender, se conhecer. Conheça a ti mesmo. E aí a gente vai descobrir esse sol interior, que é um sol que brilha, é a centelha divina, e a semelhança do sol que nos ilumina aqui o planeta Terra, né? Ele metaforicamente, ele nos simboliza essa luz espiritual que a gente tem, né, internamente, que a gente precisa descortinar, desanuviar para que hoje vindo para casa eu vi a lua. E aí tinha momentos que a nuvem cobria a lua, mas dava para você ver a luz da lua por trás daquela nuvem. É que nem aqueles dias que são dias nublados, né? Que o sol não chega, mas a luz é presente porque a gente enxerga tudo, né? Não é como aconteceu com o eclipse que, né, vira noite, quando houve aquela eclipse total, né? Principalmente lá na região dos Estados Unidos. Então, mesmo com a eclipse, todo mundo sabia que o sol estava lá. Depois de alguns minutos, o sol voltou, depois da eclipse. E aí, então, esse sol que a gente não enxerga interno, ele está aqui em nós. Só que a gente precisa descortinar, tirar as nuvens que a gente coloca, né? Por cima, né, Fernanda? Sim, as nuvens, as caraminholas, aquilo que não nos agrega. Então, assim, assim, não é fácil. Se você sentir, por exemplo, eu senti raiva. Sim, é normal. Não anule seu sentimento. A gente, quando fala que, tipo, isso é bom, isso é ruim e tal, a gente não está impondo de vocês se anularem de sentimento. Tipo, eu senti raiva. Tá no seu direito sentir raiva. Sinta raiva. Mas use seu sol interno para acolher essa raiva, para entender essa raiva, para colocar a raiva no seu devido lugar, né? Pegar a raiva e falar, peraí, vamos entender essa raiva. Vamos entender de onde vem, aonde eu quero ir com esse sentimento, para que eu quero aquele sentimento. E analisando esse sentimento, você cai em si. Você cai em si. Então, assim, não é para anular tristeza, não é para anular raiva, ódio, não é para anular nenhum sentimento. Aqui a gente não está falando para você, tipo, não, eu pequei, porque eu falei mal do meu irmão. Você falou mal porque alguma coisa no outro te incomoda.
E às vezes o que está no outro, às vezes é um reflexo de ti mesmo. Aí vale uma autoanálise. Por que aquilo te incomoda tanto? Será que é algum reflexo da minha infância, que aquilo me incomoda e dá gatilho? N coisas podem ser. N coisas. E atrelar o Sol, o astro-rei, que na astrologia representa aquilo que você é. Que a Lua são as emoções, né? É a parte... uns falam que a Lua é a parte maternal da astrologia e o Sol é o pai. Mas, para mim, tudo tem energia. A Lua, mesmo sendo captada as emoções, que mexe com as águas do mar, né? Porque tem a simbologia da água ser o lado emocional. E o Sol se você... eu sou virginiana. Eu sou virginiana, gente. Então, assim, só que cada signo tem um lado da escuridão, que precisa ser iluminada. Cada vez que você se ilumina, tem um livro que eu quero muito ler, um livro que chama... agora também não vou lembrar, alguma coisa de silêncio, que é uma entrevista com... Eu não sei, não lembro. Também depois eu vou pesquisar e numa próxima vez eu falo aqui para vocês. Mas cada vez que você se ilumina, a sua sombra aumenta. Quanto mais luz, maior sua sombra. Lidar com o seu lado que não é iluminado é autocontrole. O Sol traz a sombra. Ela faz existir isso em você. Te faz ver algo que é para você melhorar. Se for deixar, a gente fala isso durante um mês. De sol a sol. É isso mesmo, né? Tanta coisa para a gente falar sobre essa questão, né? E Miramês diz, ó, cada criatura absorve a essência solar na medida que o seu alcance espiritual demandar. Eis que aí se opera a grande lei que se chama justiça. O homem iniciado na ciência universal, pelas escolas do tempo, pelo livro da natureza e pela força poderosa da vontade, conserva uma afinidade com o Sol e recebe através dos seus raios o que deseja e precisa para a manutenção do seu próprio equilíbrio. Quem sabe doar, recebe de volta pelo Sol imensuráveis recursos em todos os momentos que necessitar deles. Né? Vai muito além, né, de só ter aquele calorzinho, que eu vou me bronzear, que eu quero ir para a praia porque o sol está brilhando, eu quero sair. É tão lindo um dia azul, né, azulado, com aquele sol. Mas tem mais do que isso, né, Fernanda? Tem muito mais do que uma paisagem bonita, porque a gente nunca, quando o sol não aparece, ele existe, tá lá, é como um espírito, ou nosso mentor. A gente não vê, mas ele tá aqui. A gente não enxerga, mas ele existe, ele faz de tudo possível para a gente se manter firme, na medida do possível, né? No que ele pode fazer, né? E essa é a escola do tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Então, e é a natureza junto, e a força de vontade. O sol está aí. E o que a gente absorve desse sol? Será que realmente, seria ótimo se as pessoas tivessem tempo, né, gerenciar um pequeno tempo para pegar uns 5 minutos de sol e pensar, mapear mentalmente o que elas precisam fazer no dia. 5 minutos, né? E pensar, refletir. Mas as pessoas, quando vão, às vezes, meditar com o sol em sua fronte, não pensam nas benfeitorias que poderiam fazer. E sim, reclamam daquilo que não fizeram, deixaram de fazer, e também tirando sua culpa e
atribuindo a culpa em outras pessoas que não têm nada a ver com seus problemas. Então, a gente tem que ser responsável pela nossa vida, o outro é o outro, não temos que responsabilizar os outros pelas coisas que deram errado, porque às vezes a gente tem uma visão distorcida da realidade, a gente acha que aquilo deu errado, e a gente fala, isso deu errado não por minha culpa, foi por conta do fulano e do ciclano. São exemplos que acontecem na nossa vida, terceirizar a culpa e não assumir a responsabilidade para si. E a gente tem que aprender opa, eu assumo essa responsabilidade. O que eu tenho que fazer para solucionar esse problema e absorver esse sol, querer esse sol para si, para te dar força, te dar ânimo para fazer as coisas, para te dar combustão e não desânimo, para levantar a cabeça, não olhar para o chão, manter a cabeça erguida, ir à frente, falar, eu vou conseguir, porque eu tenho Deus comigo. Que nem a história de Davi com Golias, que é uma história incrível. Tem várias histórias maravilhosas de vários sóis, vamos dizer assim, e que Davi, um ser miúdo, pequenininho, não tinha força muscular, e com um estilingue, tipo um estilingue de pedra, acertou a pedra aqui em Golias e o derrubou. E depois cortou a cabeça dele. Como ser tão pequeno, mas que ele falava, eu tenho Deus comigo. Isso Davi falava. Eu tenho Deus comigo e com Deus eu vencerei. Por que a gente não tem essa força que Davi teve com ele? Por que a gente se desespera na vida e não encontra esse sol à nossa frente? Como Davi, um exemplo, Davi, Jesus, que Davi é da mesma, né, Jesus é da mesma linhagem de Davi. Por que a gente não consegue absorver esses sóis e andar paralelamente com Deus? Então, olha, a gente imagina, a gente fica alguns dias sem sol, por exemplo, né? E quanto esse sol ele faz falta. Agora, imaginemos aqueles povos que a gente sabe lá para o Polo Norte, lá mais para o Polo Sul, que tem pouco sol, né? Dias e dias de neve, né? Dias e dias de escuro. Então, a gente vê como faz falta o sol para a gente, quando é importante a gente ter esse calor, de a gente receber essa luz, né? Porque ela é uma representação da luz do nosso Criador, né? E é importante como o sol tem tantos benefícios para despertar aquela semente que está adormecida ali, aquela semente que precisa despertar e virar uma planta, o alimento que a gente vai receber, né? Tudo isso, né, Fernanda? Como é importante o sol nas nossas vidas. Sim, o sol como diz o começo da Bíblia, que haja luz. A luz vem da onde? Do sol. E a gente, quando o sol nasce, ou quando tem um arco-íris, que é a aliança de Deus, é que assim o sol fez existir. Então a gente tem que dar graças a Deus. É gratidão sempre. Muito bem, com essas palavras aí da nossa querida, não é, Fernandinha, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente reserva a água para ser energizada pela luz dos mentores espirituais, né? Fernanda lá com o copo dela, eu também aqui com o meu recipiente. A gente, então, na hora que os trabalhadores da luz estiverem, né, aí você estiver, né, na verdade, assistindo e ouvindo esse programa, eles irão trabalhar nesse líquido precioso, trazendo a luz do sol do nosso Criador. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nesse instante nós possamos buscar com os benfeitores espirituais
com aquela leveza com que esses irmãos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, tecem o benefício, o bem, o amor àqueles que são seus tutelados, a quem eles acompanham. Pedir a esses benfeitores espirituais que possam nos ajudar a tirar aqueles véus que muitas vezes estão tirando a nossa visão do que realmente a vida é. E esses véus possam nos apresentar o sol nascente da vida, o sol nascente do pulsar do coração, o sol nascente que vai nos mostrar o caminho a seguir. Que esses benfeitores espirituais possam nos ajudar, para que esse sol possa iluminar o nosso caminho, a nossa vida, possa nos trazer a paz, o discernimento, o equilíbrio possível para poder tomarmos decisões que sejam benéficas a nós mesmos e a tantos outros irmãos. Pedir a esses benfeitores espirituais que nos conduzam e que também possam conduzir a tantos corações e mentes a paz tão necessária do sol nascente. E o nosso sol de amor maior, nosso Mestre Jesus, possa estar conosco. Mestre querido Jesus, continue a ser o sol do amor em nosso planeta, para que as situações que nós vivemos aqui possam mudar, Senhor. Possamos encontrar a paz, a concórdia, a fraternidade entre todos os irmãos, refletindo assim na natureza, esta natureza do nosso planeta, de Pachamama, como dizem os andinos, para que a Mãe Terra possa reflorescer naqueles campos em que o homem interferiu, sem sabedoria, para que as condições climáticas possam melhorar. A Terra tem ciclos, e esses ciclos acontecem em milhares e milhares de anos, porém a nossa interferência tem acelerado condições que podem a nós mesmos prejudicar. Pelas nossas mãos se interferiu e em nós mesmos sofremos essas interferências. Que a tua luz nos dê sabedoria, entendimento e compreensão, para que o sol possa ser nascente cada dia de nossas vidas, possa ser poente do outro lado do horizonte e possa novamente nascer no outro dia. Que a luz do sol interior de cada um de nós, que a luz do sol do teu amor, Jesus, possa nos cobrir, abençoando todos os seres, todos os lugares, nossos entes queridos e familiares, todos os lares, todos os recônditos da terra, desde as planícies, das montanhas, desde os planaltos, as cidades, as florestas, as fontes puras e generosas, os riachos, os rios, os lagos, as cachoeiras, os represamentos, onde houver vida, que a tua luz ilumine. Ilumine a todas as sementinhas, a todas as plantinhas, a todos os frutos, todas as árvores, todos os seres minúsculos aos grandes animais, sejam eles da terra ou do oceano. Abençoe o nosso oceano, que nos traz vida. Abençoa o oxigênio da terra. Abençoa, Senhor, os raios solares no sol nascente. Que a tua luz nos abençoe agora, não tão somente agora, nesse instante, mas por todo sempre. Que assim seja.
Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, isso mesmo. Você que está aí, que está nos ouvindo, nos assistindo, será que você sabe que existe o Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se você não sabe, nós vamos contar para você. Você pode ser aquele agente de divulgação do bem, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Para outros irmãos que estão lugares, em muitos lugares aí do planeta onde não tem uma programação como essa. Então, como você pode ajudar? Se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Nesse site você vai encontrar, né, informações para você se associar. E todo mês lá, ou todo bimestre, trimestre, quando você quiser, né, você pode ali estabelecer o tempo que você faz a sua doação. Ela pode ser mesmo automática no seu próprio banco ou se você quiser conversar com as nossas colaboradoras e colaboradoras, temos um telefone aqui no Brasil que é gratuito, o 0800 12 018 38. E também temos o fixo para Grande São Paulo, que é o 11 24 58 3214. Ah, mas eu tenho hoje celular, smartphone, ó, temos WhatsApp, esse meio de comunicação rápida aí. Anote aí o WhatsApp nosso aqui, ó, o 11 97834 2246. Se você quiser fazer uma doação espontânea até durante o programa, né, até durante a programação de hoje, temos o Pix. Isso aí, anote aí, ó, 11 97261 0272. Faça parte, colabore, porque a sua ajuda vai ajudar outras pessoas, né? Muito obrigado aí pela sua, não é, paciência e audiência para a gente poder, né, levar esse clube Amigos da Boa Nova à frente. Muito bem, olha, a nossa Fernandinha não pôde continuar aqui nessa segunda parte do programa, então eu vou aqui continuar o texto quando nós paramos aqui em um parágrafo que diz o seguinte: ama o sol, que ele devolverá esse amor na multiplicação que as leis te te garantem, e essas leis são aquelas mesmas que trabalham quando plantas uma semente e a natureza te oferta milhares e por vezes milhões das mesmas, renovadas nas suas estruturas. Né? Até na própria prece nós falamos aí da semente, da plantinha, como o sol, né, faz esse trabalho maravilhoso de multiplicação, né, de grãos, por exemplo, né? A gente planta lá uma sementinha e daquela sementinha milhares brotam, né? Como é linda, né? Como é lindo o que a criação, né, nos proporciona. Às vezes tem uma sementinha lá e aquela sementinha vai multiplicar-se e aquilo, né, que acontece pode alimentar a milhares de pessoas, né? Veja que nós aqui no Brasil, né, nos alimentando com arroz, o feijão, né, com os grãozinhos que fazem parte do nosso prato de cada dia e saber que naquele alimento ali, né, tem uma porção do sol. O sol foi responsável para aquela semente acordar, né? Lá mesmo, debaixo da terra, né? Os raios chegam até lá, ultrapassam aquele volume de terra em que a semente ficou enterrada. E a semente corajosa, né? Com aquela luz que chega, aquele calor, ela desperta, rompe a terra, né? Como é lindo a gente ver nascer aquelas plantinhas que vão aparecendo e que vão crescendo sol a sol, né, como nós dizemos, e aí depois vai lá o lavrador, né, o agricultor e colhe aquelas sementes que se transformaram em planta, em alimento. Então, o sol tem né, um papel importantíssimo, não tão somente na nossa vida, mas na vida de todos os seres que estão no planeta, né? Basta ver o nosso cachorrinho, né?
O sol aparece, ele procura lá um cantinho no nosso quintal e vai lá e deita e fica tomando sol. E a gente mesmo não faz isso, né? E a gente tem essa possibilidade de abraçar o sol, de sentir o sol, o seu calor, a sua luz. Como é importante, por exemplo, para uma pessoa que está em recuperação, depois de ter passado por situação de saúde, de uma cirurgia ou de alguma enfermidade, e ela poder, na manhãzinha, tomar um pouco do sol para se reenergizar, né, para se levantar, para sentir aquela força. E o sol tem esse poder para conosco, né? Então ele fala assim, olha, é dando que recebemos, já foi dito, né? Não se esqueça, leitor amigo, ou quem está nos ouvindo agora, ou nos assistindo, de ter espores, de a gente se expor, né, aos raios solares pela manhã. Acabamos de falar isso. Para que possam te vestir de luz e pela luz te doarem aquilo de que fores carente. Veja aí, ele fala assim, que a gente possa se revestir ou se vestir do sol, né, para que a gente possa ter um dia maravilhoso. Então, se você está aí numa situação, aí, numa condição em que você pode tomar um sol, vá lá tomar aquele sol, fazer uma caminhada, ou se não pode fazer uma caminhada, sentar lá numa espreguiçadeira, numa cadeira, né? Aquela cadeira de praia também, para a gente poder se revestir ou se vestir dessa luz, né? E ele fala que pela luz, né, vai nos doar aquilo que a gente está carente. Que bacana, né? É isso, olha, o nosso Miramês aí, né, do livro Saúde e na psicografia do João Nunes Maia, nos traz através desse livro, né, importantes temas relacionados com saúde, relacionado com aquilo que nos cerca no planeta, né? Então a gente tem a alegria, a felicidade de poder estudar esse livro, fazer reflexões. Eu e a Fernandinha costumeiramente estamos trazendo várias páginas deste livro aleatoriamente, né? Não é assim, uma sequência que a gente fez. Depois que a gente tiver aí estudado todos assim, os temas aleatoriamente, a gente pode, de repente, voltar ao início do livro, porque tem muito assunto, né? Hoje mesmo, a Fernanda estava comentando isso, como se a gente pensar, a gente pode vamos falar muitas coisas sobre isso. Então, quero agradecer aí a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela companhia, pela audiência. Agradecer a Fernandinha, que não pôde estar agora nesse segundo bloco do programa, depois da prece. A gente vai indo, deixando aquele abraço, aquele carinho. Entre em contato aí com nossas telefonistas, mande recadinho para nós, que a gente vai colocar aqui no ar, né? Agradecemos imensamente a vossa, não é, audiência, a vossa paz, a vossa luz, o vosso amor possa continuar sobre as luzes do sol nascente. Então, gratidão, gratidão e até o próximo programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.